Bom dia, Hare Krishna. Então hoje Jamastami Mahotsava é um artigo de Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj, um artigo de 19 de agosto de 2022. Claro, esse artigo foi escrito em 15 de agosto de 2017. Algo assim. Hoje é um Titi especial chamado Jamastami. Às vezes nos referimos especificamente a ele como Krishna Jamastami, mas simplesmente por dizer Jamastami entende-se que é o Jamastami de Krishna. Alguns se referem a ele como Krishna Jayanti. Hoje em dia, a confusão de palavras é predominante, daí as pessoas atribuem a palavra Jayanti a outras personalidades, além de Sri Krishna, é a fonte de todos os avatares. Por exemplo, agora existe Gandhi Jayanti, esse Jayanti e aquele Jayanti, tudo se tornou aceitável hoje em dia. Srimad Bhakti Hridaya Bhavan Goswami Maharaj elucidou sobre esse assunto em seu artigo, algo no sentido de não há outro Jayanta além de Krishna Jayanti. Bom, agora a pergunta é qual é o Krishna Devakinanda Krishna ou Nandanandana Krishna? De um modo geral, as escrituras mencionam que Krishna apareceu na prisão de Kansa. Se de fato Krishna apareceu na prisão de Kansa como filho de Vasudeva, então por que ele é chamado Nandanandana? Até mesmo o festival celebra seu nascimento, chamado Nandotsava, Festival de Nanda Maharaj, não é conhecido como Festival de Vasudeva ou Vasudevodoshava. Bom, nesse mundo é costume para o pai realizar um festival quando ele é abençoado como um filho. No entanto, é mencionado no Brahma Samhita, né? Então, o verso aí, Krishna é a suprema personalidade de Deus, ele é Parameshvara, ele não tem começo, Anadi, assim como o princípio Adi. Ele é Govinda, a causa de todas as causas, Sarva Karana Karanã. Se ele é a causa de todas as causas, então quem poderia ser a sua causa? Não estou fazendo declarações casuais, estou falando Siddhanta, verdade axiomática baseado nas escrituras reveladas. Se ele é a causa de todas as causas, Vasudeva ou Vasudevotsava, neste mundo é costume, né, para o pai realizar um festival quando ele é abençoado com o filho. Então, não, perdão, estou repetindo aqui. Desculpa. Ele é a causa de todas as causas, né? Vou repetir aqui que eu me perdi. Ele é a causa de todas as causas, então quem poderia ser a sua causa? Não estou fazendo declarações casuais, estou falando de Siddhanta, né? E se ele é a causa de todas as causas, como ele pode ter um pai e uma mãe? Ele não pode ter pais, mas o festival é conhecido pelo nome de Nandotsava. Ele é conhecido como Nandanandana e assim por diante. Qual é a razão para trás disso? De quem é o filho Krishna? Bhagavan não é filho de ninguém, apesar de ser Adya, não nascido. Bhagavan aceita o passatempo de nascer. Esta é a opulência suprema de Bhagavan. Bhagavatata Krishna, embora não nascido, aceita o passatempo do nascimento, porque ele é subserviente ao seu devoto. Bhagavan torna-se filho de quem tem afeição paterna, Vatsalya, por ele. Disse que porque Nanda Maharaj tem grande afeição por Bhagavan, Bhagavan é chamado Nandanandana. Por isso, o festival é chamado Nandotsava, é chamado Utsava de Vasudeva. O termo Jamastami implica nascimento de Krishna. Ele nasceu na casa de Nanda Maharaj e meramente desceu, Avatarana, segurando uma concha, um disco, uma massa, lótus diante de Vasudeva Devaki. Krishna é avatar e não avatar. Historicamente tem sido observado que o filho de Vasudeva apareceu na prisão segurando uma concha, disco, massa, lótus em seus 4 braços,
e somente depois que Devaki e Vasudeva oraram para ele que aparecesse como uma criança humana, então Krishna o fez, né? Primeiro ele apareceu em sua forma transcendental, Alaukika e de 4 braços, segurando um buzo, disco, massa, lótus. Então ele se transformou em uma criança humana comum. Isso é o que foi revelado nas escrituras. Isso é possível? Sim, tudo é possível. Krishna é Avatari. A origem de todos os avatares ou encarnações. Ele não é avatar, então tudo é possível. A consideração externa, todas as suas atividades são transcendentais. Vasudeva levou seu filho para a casa de Nandana para escondê-lo. No caminho, Krishna caiu no Jamuna, então o Jamuna começou a fluir para trás e Vasudeva conseguiu recuperar Krishna. Krishna não se afogou. Jamuna não apenas abriu o caminho para Vasudeva atravessar, mas também subiu alto o suficiente para tocar os pés de lótus de Krishna. Ao mesmo tempo, gêmeos, um filho e uma filha nasceram de Yashoda. Vasudeva trouxe de volta a menina e deixou seu filho Vasudeva Nandana Krishna, que se fundiu com Nandanandana Krishna. É possível uma coisa dessas? É por isso que se diz Jama Karma Chame Divyam. Meu nascimento e minhas atividades são transcendentais. Assim tudo é transcendental. Nossos Goswamis desenterraram os significados ocultos. Como eles conseguiram isso? Eles conseguiram isso apenas expandindo termos como Nandatmaja, Nandanandana. Comparamos a outros, os Goswamis desentenderam desenterraram muitos pramanas, né? Evidências, alguns pramana podem ser derivados de toda atividade, passatempo. Narada Muni, amante de disputas. Narada é conhecido como Kalaha Priya, amante de brigas. Ele disse que a Vasudeva, quando você teve um filho, você não celebrou nenhum festival. Agora seu filho se tornou Dwarkadish. Então celebre um festival. Assim, um sacrifício foi organizado e realizado, e todos os 3 mundos foram convidados. Com exceção dos Vrajavasis, a responsabilidade de convidar todos os convidados foi atribuída a Narada Muni. Sendo Kalaha Priya, ele foi primeiro à casa de Nanda Maharaj em Vraj e o glorificou gritando: todas as glórias a Nanda Maharaj, é um grande sacrifício organizado em Prabhasa e tem a responsabilidade de convidar os residentes de todos os 3 mundos, com exceção dos Vrajavasis. Nanda Maharaj ficou grave, mas não respondeu. Narada percebeu que o objetivo de sua visita não estava sendo alcançado, então ele passou a encontrar com Yashoda, e Yashoda recebeu Narada com muito carinho. Narada, o que eu posso te alimentar? Apenas deixe-me saber, vou preparar qualquer coisa que você escolha. Narada respondeu: estou muito pressionado pelo tempo. Eu tenho que convidar todos os 3 mundos para o sacrifício que está sendo organizado em Prabhasa, exceto os Vrajavasis. Eu vim aqui apenas para informá-los sobre isso. Yashoda anunciou: certamente irei, mas não para me encontrar com ninguém. Simplesmente pegarei Darshana do meu Lala, querido filho, e retornarei. Não vou nem beber água lá. Qual é o mal nisso? Nanda Maharaj, no entanto, objetou: por favor, não vá. Não é bom não ser convidado a um sacrifício tão grandiosamente organizado e arranjado. Mas Yashoda insistiu: certamente irei. Assim, junto com os outros, ela foi, mas não pôde encontrar Krishna, pois todas as 4 entradas eram guardadas por porteiros. Além disso, Bhima e Arjuna estavam patrulhando dos seus aviões acima. Ninguém, sem convite, podia entrar. Inicialmente, os Vrajavasis, suplicaram repetidamente e até choraram, mas sem sucesso. Por esse passatempo, foi provado que nada será alcançado por orações e choro sozinho. A pessoa tem que se abrigar ao Namakirtana.
Então a serva de Yashoda sugeriu a ela: Yashoda, por favor, chame seu filho pronunciando o seu nome. Esse passatempo demonstra quão poderoso é Namakirtana. Quando Yashoda realizou o Namakirtana gritando Gopal, Gopal, Krishna imediatamente deixou o sacrifício em que estava envolvido e foi até Yashoda sentar-se no seu colo dela, na forma de Gopala. Quando os amigos vaqueiros gritaram Kanaya, Kanaya, tendo vindo até aqui, devemos voltar. Desprovido do seu darshana, então Krishna foi para lá na forma de seu amigo vaqueirinho, né? Radharani também gritou: Shamasundara, não receberei seu darshana, terei que voltar como está. Em resposta, Krishna foi até lá na forma de Shamasundara. Krishna retribuiu com cada devoto de acordo com seu Priyanama, nome de Krishna, que é mais querido por ele, e devoto como Gopala ou Shamasundara, dependendo do humor com que eles chamavam Krishna. Ele apareceu para eles naquela forma. No sacrifício, Narada Muni informou a Devaki que seu filho está sendo levado por Yashoda. Por favor, administre a situação. Restavam apenas 5 minutos para completar o sacrifício. Se não fosse concluído, seria infrutífero, mas Krishna não se importou. Ele simplesmente se levantou e foi embora, o que foi comprovado por esse passatempo. Há tanto poder em Nama Sankirtana que todas as atividades frutivas, como este sacrifício, não receberam nenhuma precedência comparada com Nama Sankirtana. Essa foi a questão. Krishna é o filho de Yashoda, Devaki. Como podemos determinar isso? Foi julgado que quem quer que os seios transbordassem de leite, né, de Vatsalya, ao ver Krishna, seria considerado sua verdadeira mãe. Leite fluía dos seios de Yashoda, não de Devaki. Então, de quem é o filho? Ele é o filho de Yashoda e Nanda. Portanto, o festival é chamado Nandotsava. Krishna Jamastami. Estes são todos os assuntos muito confidenciais, não facilmente compreendidos. O significado confidencial, independente disso, Jamastami e Nandotsava são celebrados em grande estilo. Todos vocês consideram nesse dia como um festival de Jamastami. Todo mundo usa esses termos, Jamastami, Nandotsava, mas ninguém delibera sobre o significado confidencial. Ninguém simplesmente repetindo como alguém que chega a acreditar que quando Vasudeva deixou seu filho, Vasudeva Krishna, na casa de Nanda Maharaj, ele se fundiu com o filho de Nanda Maharaj, Nanda Krishna. Isso é digno de ser acreditado. Isso foi comprovado quando Akrura foi enviado por Krishna para trazer a Krishna e Balarama para Mathura e de Vrindavana para testemunhar o Dhanur Yagna. Bom, ao retornar a Mathura com eles, quando Akrura se banhou em Akrura Ghat, ele viu Krishna sentado simultaneamente na carruagem, bem como dentro das águas do Jamuna. Quando ele deu outro mergulho, ele teve a mesma visão novamente. Akrura se perguntou: isso não é um reflexo de Krishna? Porque se fosse assim, teria que estar de cabeça para baixo. Para confirmar, Krishna perguntou a ele: você viu alguma coisa? Akrura não pôde nem responder. Através deste passatempo, Krishna mostrou que Nanda Krishna não deu nenhum passo para fora de Vrindavana em nenhum momento, e que existem dois Krishna, Vasudeva Krishna e Nanda Krishna. Assim se diz. Krishna, conhecido como Jadukumara, é Vasudeva Krishna. Ele é diferente de Krishna, que é filho de Nanda Maharaj. Jadukumara Krishna manifesta seus passatempos na cidade de Mathura e Dwarka, mas Krishna, filho de Nanda Maharaj, nunca deixa Vrindavana em momento algum. Nanda Krishna nunca deixou Vrindavana. A diferença é que Devakinandana Krishna matou muitos demônios, enquanto Nanda Krishna não matou nenhum. Isso foi demonstrado, mas compreender as atividades transcendentais do Senhor é muito difícil. Todos celebraram o festival, mas não são capazes de entender o significado confidencial. Então tá, Hare Krishna. A gente vai continuar aqui um pouquinho
Haribhakti Vilas, né? É dever de todo mundo observar o voto de Jamastami, porque o Jamastami é eterno. E ele destrói todos os pecados e lhe dá o objetivo último da vida. Bom, o texto é 261, né? Não, perdão, não precisa ser texto. Todo mundo deveria celebrar o aparecimento, né? Meu aparecimento, está dizendo Krishna aqui, né? Da idade de 8 até 80 anos, né? Para as 4 classes de homens: Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas e Shudras, e também aqueles que estão fora dos Varnas. Eles deveriam, com muita fé, observar esse voto, né? Bom, quando o Sol entra na constelação Sinha, no 8º dia do quarto minguante, né, da lua minguante, né, no mês de Bhadra, quando o Sol cheio de nuvens, quando o céu é cheio de nuvens e a lua está na casa de Vishrava e é encontrado na Nakshatra Rohini, diz aqui: eu apareço na meia-noite do ventre de Devaki como filho de Vasudeva. Bom, então o meu aparecimento é conhecido como Jamastami, Vrata, e ele é celebrado por todo mundo, né? Nesse dia você deveria também celebrar o festival em honra à deusa Durga. Você deve começar esse festival em Mathura e espalhar esse festival por o mundo todo, né? Bom, depois de escutar essas palavras, Suprema Personalidade de Deus, todo mundo todo mundo começou a observar o voto de Jamastami cada ano com fé e devoção. O resultado foi, como resultado, existia paz, felicidade, boa fortuna em toda parte. Para observar o Jamastami, né, a observação do Jamastami é aceitado como uma função eterna, de 3 formas. Do Senhor Supremo, ele fica satisfeito, é uma injunção das Escrituras e é pecado, e uma pessoa comete pecado se não observa esse voto, né? Para o prazer do Senhor Vishnu, mesmo grandes reis como Prahlada, Maharaj, com muita fé observam um voto de Jamastami, com o qual é muito querido ao Senhor Krishna. É dever de todo mundo celebrar Jamastami cada ano, no 8º dia da lua escura, né, do 4º crescente da lua escura do mês Shravana, quando se encontra o Nakshatra Rohini, para a satisfação do Senhor Supremo, o qual mantém a chakra em sua mão. Comer em Ekadasi equivale a comer comida por Shudra ou comer da mão de um homem morto. O exaltado sábio comer em Ekadasi equivale a comer carne de burro. Então equivale a comer carne de burro, abutre, corvo, falcão ou carne humana, né? Se você come no Ekadasi, é isso. Ao melhor dos sábios, não existe dúvida que quando a pessoa come em Jamastami, ele come os pecados dos 3 mundos. Em Jamastami, ele deveria comer até... Bom, então tá. Em Jamastami, se uma pessoa come, mesmo que seja um pouquinho, né, de comida, né, um pouco de comida, um pedacinho de comida, seu corpo estará sempre constante, tormentado pelos Jamadutas depois da morte. Ó rei,
A pessoa tola, aquela que come em Krishna Jayanti, não será liberada da vida infernal, mesmo se ela observa o voto de Dwadas. Aquele que come em Krishna Jayanti irá nascer 100 vezes... É o que come em Jayanti, né? 100 gerações futuras e passadas vão para o inferno, a geração dessa pessoa, a geração dessas pessoas, né? O grande sábio, aquele que não observa o ódio de Krishna Jamastami e... Bom, apesar que ele pode ter ele pode ser conhecido, estar reconhecido assim, com uma grande posição, né? Tem uma grande posição, ser exaltado, ele se torna uma serpente na junga, na floresta, né? O melhor do sábio, o pecado de matar um brahmana, beber vinho, matar uma vaca, matar uma mulher, capturar pessoas que são aversas a seguir o voto de Jamasta. Tal pessoa não irá receber nenhuma felicidade, tanto nessa vida como na próxima. Bom, a pessoa que é aversa, né? Ao Jamasta. A pessoa inteligente é a mulher que não observa o voto de Jamasta. Em cada ano vai se tornar uma cobra fêmea numa densa floresta. Bom, aquele que não observa o voto de Jamasta, tal como ocorre no oitavo dia, né, da lua minguante, né, do quarto minguante da lua, no mês de Shravana, bom, ele vai nascer como um demônio cruel. Bom, os ferozes e cruéis adultos que carregam armas poderosas em suas mãos se tornarão muito irados com aqueles que não observam o voto de Jamastami, o qual ocorre durante o quarto minguante da lua escura do mês Shravana. Se uma pessoa falha em observar o aparecimento de Krishna, ele irá sofrer no inferno sob direção de Jamaraj. Aquele que abandona o voto de Jamastami, observa algum outro voto com jejum, né? Não pode alcançar os méritos piedosos nem nessa vida nem na próxima, né? Bom, é dever de todos os devotos celebrar Jamastami, mesmo com... Então, mesmo que a pessoa tenha um orçamento, né, pequeno, né, para o prazer do filho de Devaki, ele não deveria deixar de celebrar o aparecimento de Krishna nesse dia. De outra forma, ele será forçado a residir no inferno por uma kalpa. Não há dúvida que jejuar em Jamastami, mesmo uma vez, uma pessoa fica livre das reações de todas as atividades pecaminosas cometidas durante 7 nascimentos prévios. Por observar o voto de Jamastami, uma pessoa recebe bons filhos, boa fortuna, ilimitada fortuna, riqueza, né, ilimitada fortuna. Ele se torna verdadeiramente reto, né, assim, correto, e ascende a Vaikunta depois da morte. Yudhishthira, enquanto reside em Vaikunta, tal pessoa estará livre para viajar em aeroplanos e desfrutar de felicidade transcendental por milhões de anos. Sendo assim, quando sua piedade se torna acaba, né, ele irá retornar a esse mundo material. Parta, depois de retornar a esse mundo, ele irá desfrutar de todos os reinos, prosperidades, permanecer livre de todas as misérias, se tornar seguidor de todos os princípios religiosos, desfrutar de um reino, possuir
claro, muitas vacas ilimitadas, né? Desfrutar longa duração de vida. Sendo assim, ele irá alcançar a morada suprema do Senhor e nunca novamente retornará a esse mundo de nascimentos e mortes. Muitas almas magnânimas irão tomar nascimento em sua família, né? O melhor dos Pandavas, o país quais as pessoas sempre celebram o meu auspicioso dia de aparecimento, mesmo que seja de uma maneira muito simples, né? Eles nunca terão medo dos seus inimigos, né? E eles receberão suficiente recursos, né? E nunca vão experimentar sofrimento. Na casa onde o meu aparecimento, esse dia do meu aparecimento é celebrado, que foi observado previamente por minha mãe Devaki, todos os tipos vai existir todos os tipos de prosperidade, não vai haver medo de calamidades naturais, nem condições infernais, e não vai ter medo causado por animais, serpentes, doenças, atividades pecaminosas, ladrões, pragas, etc. O filho de Pando, na casa onde se discute o meu aparecimento do ventre de Devaki, onde aconteceu isso, né? Então, não vai haver doença, nem brigas, né? Nem nenhum tipo de má fortuna, né? Parta, não existe dúvida que naquela casa da pessoa que observou Jamastami vai alcançar a morada de Vishnu. No festival de Jamastami, o qual dá prazer à mente e aos olhos de todos que observam, imediatamente ele livra a pessoa de todas as reações pecaminosas e dá todo o prazer a Nanda Maharaj. Aquele que adora Vasudeva Devaki no Jamastami se tornará abençoado com boas crianças e no fim da vida ele alcançará a morada do Senhor Vishnu.